Oi, tudo bem? Você tá na Juca Games e meu nome é Rafael. E esse camarada na sua frente se chama Demogorgon. E vai ser o assunto desse vídeo. A gente vai falar sobre essa figura de ação da McFarlane Toys. E é claro que a gente está bem acompanhado aqui com o livro do Strange Things e Dungeons Dragons e um Pop Funko. Vamos lá? Antes da gente começar, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa as notificações. A grande maioria de todos nós, inclusive eu, conheci essa criatura de Demogorgon no Strange Things. Eu fiz uma pesquisa e durante o tempo que fui estudando Dungeons Dragons também, e até por influência do próprio Strange Things, o Dungeons Dragons ele era um jogo de tabuleiro que eu já estava procurando um bom tempo e acabou tendo um incentivo maior quando vi a série. E quando eu procurei no livro dos monstros, né, quando eu procurei sobre essa criatura, acabei não achando ela, porque parece que ela assume várias formas e tem vários nomes. Então o Demogorgon, não sei se tem uma origem anterior ao Dungeons Dragons, se o Dungeons Dragons foi influenciado por alguma literatura. Bem, todos foram, né? A gente sabe que, em parte, todos foram influenciados por Tolkien em algum momento. E todos foram influenciados por Stephen King, Lovecraft, até o próprio Demogorgon tem uma influência do Lovecraft no quesito de Cthulhu, né? Mas vamos começar aqui com nossa figura de ação, que é praticamente um bonecão de ação, né? A grande maioria dos bonecos que são articulados, quando tem muita articulação, esse boneco, ele tem 14 pontos de articulação, ele tem aqui no ombro, né? Ele faz uma articulação no ombro, ele faz uma articulação no cotovelo, ele faz no pulso também, né? O pulso ele não rotaciona desta forma, né? Ele rotaciona desta forma. A enorme mão dele. A cabeça aqui também faz um movimento meio que limitado, né? Mas o suficiente para fazer um movimento que, né? Ele esteja de lado, ele consegue também aqui na cintura, né? Tem uma rotação aqui e também aqui na altura do diafragma, né? Nós temos uma pequena flexão aqui, né? Essas figuras de ação, que elas são geralmente muito articuladas assim, elas não têm uma prioridade por ter uma escultura muito bem feita. No entanto, essa figura de ação ela consegue copular tanto a articulação, que você consegue colocar várias poses para ela. Isso também traz uma desvantagem. Eu vou falar logo em seguida qual é a desvantagem. E o segundo é a escultura muito bem feita, né? Em que quando passar a mão aqui dá para ver que é áspero, né? Tem aqui as costelas da criatura, né? Assim, eu costumo fazer sempre uma análise do material, porque muitas vezes quando a gente pega algum objeto da criatura, um acessório ou a própria criatura, nós temos partes que são esculpidas ou partes que são adesivadas. Nela não tem uma parte sequer que é adesivada. Adesivado praticamente não tem relevo, é como se fosse uma coisa estampada, né? Como se fosse uma superfície lisa, e não é. Aqui é bem esculpido, bem trabalhado. E a desvantagem que eu quero falar é que é muito difícil de colocar esse Demogorgon em pé sem base. Ele tem uma base, que eu vou mostrar aqui. Ele tem uma base. E essa base daqui eu tenho que colocar ele encostado. Em parte, tem duas coisas que fazem esse boneco não ficar em pé sem essa base. Que com a base também é um pouco difícil. Tem um pininho aqui, né? Olha aqui, Strange Things. É o que o peso, tem um peso aqui na parte do dorso dele, é pesado. Essa parte de cima aqui é pesado, então quando ele tende, ele cai. E por causa de tanta articulação que ele possui, né? Ele tem articulação no pé também, o pé faz isso aqui.
né? Então, ele tem esse benefício de ter muita articulação para fazer a pose que quiser, mas também ele fica desfalcado e mantém o equilíbrio, o que é de menos, né? Porque a qualidade do boneco é muito bem feita. Sem a base, não é que não consiga, mas é muito mais trabalhoso. Normalmente é colocar um boneco segurando ele, ele servindo, um outro boneco servindo de base para ele. Ele é muito bem feito. E como eu gosto de fazer em todos os meus vídeos, eu gosto de trazer novidades de como é que o Demogorgon ele é representado em Dungeons & Dragons. No Stranger Things, o Demogorgon é praticamente um capanga, né? É um soldado do Devorador de Mentes. E a curiosidade, e já começa por aí, é que o Devorador de Mentes realmente existe. Né? O mundo invertido de uma certa forma também, que seria a realidade esquecida, ou a realidade desconhecida. Já que no Dungeons & Dragons você tem multiverso, então muito do que os criadores de Stranger Things se influenciaram bastante no Dungeons & Dragons, para não dizer quase 100% do que o Dungeons & Dragons representa. O Demogorgon, por exemplo, na série, ele é um soldado, que já é uma dificuldade imensa de matar ele. No Dungeons & Dragons, ele é praticamente um deus, tá? Ele é muito forte. Esse boneco, por exemplo, aqui, é representativo ao tamanho dele real. Ele tem 25 centímetros e 50, claro que ele não tem 25 centímetros, mas a escala dele é de 1/10, ele tem 2,50 metros. Só que no Dungeons & Dragons ele tem 5,50 metros, tá? Ele tem uma diferença, inclusive, aqui na anatomia dele. Ele é meio esquelético, né? Essa coisa meio grotesca. No Dungeons & Dragons ele teve duas versões. E ambos têm duas cabeças. Na versão antiga, o corpo dele era de reptiliano. Os braços de tentáculos, tá? Por isso que eu falei Cthulhu, porque ele tem partes dele que lembram os tentáculos tão presentes na literatura de Lovecraft. Duas cabeças que lembram de babuíno e o corpo de réptil. E a versão mais atual, né, que acompanha, eu não sei se veio a partir da 4ª edição, mas o Dungeons & Dragons hoje está na 5ª edição, é a atual dela, né? Isso quer dizer, essa edição geralmente tem atualização de regras, novos monstros e todas as novidades necessárias. O que acontece é que o Demogorgon hoje em dia, ele era conhecido como Demogorgon no passado, só que ele tem vários nomes. Então foi muito difícil de achar esse Demogorgon. Eu tenho um livro dos monstros, que na verdade não é livro dos monstros, é Manual do Monstro, que acompanha o kit básico de Dungeons & Dragons, e não achei esse bicho lá. Mas eu procurei lá em alguns arquivos antigos, né? E descobri que ele também é conhecido como o Senhor dos Demônios, o Príncipe dos Demônios. E ele é muito mais poderoso que o Devorador de Mentes apresentado no Stranger Things. Ele praticamente tem digamos assim, o poder supremo do que teria o Cthulhu, por exemplo, né? O Cthulhu, ele em Lovecraft, ele é descrito como uma presença maligna. Só a presença dele já enlouquece as pessoas. E o Demogorgon no Dungeons & Dragons é mais ou menos a mesma coisa. É extremamente poderoso e encontrar ele é fugir ou perecer ali com ele. Como eu disse, esse boneco ele tem esticado, tá? 25 centímetros e 50. É equivalente a 18 polegadas, tem 14 pontos de articulação, ou seja, é um boneco que pode fazer todo tipo de pose. Sua escala é de 1/10. O material aqui, ele é de PVC, tá? É um material muito bem feito, tá? É um material usual, na maior parte das figuras de ação. Muitas estátuas são feitas assim também. A gente pode encarar essa figura de ação como uma estátua também, tá? Apesar dela ter bastante articulação. Ela é muito bem feita.
E como eu falei no início, é McFarlane Toys que produziu essa figura de ação estátua, tá? Outro ponto a ver aqui é na boca. A boca tem... Você faz assim, ele pinica um pouco mesmo, porque como ele é feito de textura, ele não é adesivado, então tudo que está aqui está realmente aqui, né? Então quando você passa aqui, você vê como se você estivesse passando em cima de dente mesmo. Você sente os dentes aqui. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, compartilha com os amigos e muito obrigado. Então, até a próxima e tenha uma ótima semana.